dia, paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham pela mídia que a nossa igreja tem feito, aos irmãos que estão em suas casas. Nós, de priori, queremos louvar a Deus e agradecer a Ele por esta oportunidade de adentrarmos a 8ª lição desta revista que estamos estudando, que o tema está triunfando sobre as batalhas e a adversidade da vida, aplicando os princípios bíblicos para prevalecer nas aflições do tempo presente. Queremos prestar os nossos agradecimentos à presidência deste campo, na pessoa do pastor Antônio Larentes, do Carlos Larentes, o pessoal da mídia, o evangelista César e também do Gabriel, e todos aqueles que fazem parte da Escola Bíblica Dominical, na reitoria do evangelista Célio, do evangelista Heber e os demais colaboradores deste maravilhoso trabalho. Nós falamos que é a academia da comunidade, é a academia da igreja, que está sendo muito rica nos aspectos dos seus temas que estão sendo abordados em todos os semestres que estão discorrendo aí para as nossas vidas, para o nosso crescimento na palavra de Deus e também espiritualmente, na graça de Deus, como a Bíblia nos orienta, crescer na graça e também no conhecimento. Bom, como disse, hoje nós adentraremos a 8ª lição, conhecendo algumas armas poderosas em Deus. Conhecendo algumas armas poderosas em Deus. O texto áureo se encontra em Efésios, capítulo 6 e versículo 10, que fala-nos assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Verdade aplicada. Nossa luta contra nossos inimigos espirituais exige de nós preparo e uma vida íntegra. Objetivos da lição: apresentar os inimigos do crente, descrever os equipamentos da armadura espiritual e ensinar sobre as armas espirituais. O texto de referência é no próprio capítulo 6 de Efésios, do versículo 13 ao versículo 17, que fala-nos assim: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amados irmãos, antes de tudo, oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, é neste momento que nós nos colocamos à disposição, Senhor, do Teu reino, à disposição, Senhor, da Tua palavra, que não venha a ser nós a reproduzi-la, mas que o Senhor venha, através do Teu Santo Espírito, nos iluminando, nos investindo, Senhor, para que possamos, ó Deus, ser uma ferramenta de edificação para a Tua amada e maravilhosa igreja. Deus, abençoa-nos nesta manhã de domingo
Isso é o que pedimos e desde já lhe agradecemos no nome santo, glorioso e bendito de Jesus, nosso Senhor. Amém. Graças a Deus. Amados e queridos irmãos e irmãs, antes de adentrarmos a lição, recapitulando a lição 7, aprendemos sobre a importância de cultivarmos uma vida de oração, a qual vejo que é uma das armas poderosas de Deus que temos à nossa disposição. Pois bem, é importante, antes de adentrarmos na lição, fazermos uma breve reflexão a respeito deste texto, muito utilizado nos anos 80 e 90, por grandes seminários que utilizavam esse texto para discorrer a respeito do tema batalha espiritual. No entanto, houve vários equívocos em torno deste assunto, causando até mesmo medo e afastamento de alguns irmãos e irmãs da comunidade evangélica. Pelo simples fato de pregarem bastante algumas teologias hoje conhecidas como teologia do medo ou teologia do pavor, e não instruírem de forma correta o que realmente é batalha espiritual. Primeiro é preciso entendermos que não é dada nas partes externas do ser humano, mas sim dentro de nós mesmos. E isso vamos ver de modo mais aprofundado no decorrer desta lição. Então, a importância de sabermos o que é batalha espiritual, nós vamos aprender um pouquinho. É lógico que esse tema é muito abrangente, mas em poucos minutos vamos tentar fazer um panorama do que trata-se este tema, batalha espiritual. Então, para entendermos o que é batalha espiritual, devemos então conhecer algumas armas poderosas de Deus para estes combates. Bom, o autor aqui, primeiro, ele coloca no tópico 1 os antagonistas do cristão. Os antagonistas do cristão é aquelas pessoas ou aqueles seres que são espirituais, que são adversários do cristão. Adversários afinco de destruir aquele que segue a Cristo. Somos cristãos porque seguimos a Cristo. Ou seja, somos pequenos cristos, imitadores de Cristo. E existe, e ele destaca, o autor desta lição destaca 3, colocando primeiro plano o diabo, o mundo e a carne. Destrinchando estes 3, primeiro, o diabo, que é o 1.1 desta lição, o tópico 1.1, o diabo, ou diabo, que é o adversário e acusador, que ele tem como plano roubar, destruir e matar. Quando pensamos em roubo, ou destruição, ou matança, nós muitas vezes já temos a tendência de nos voltarmos para as coisas físicas, mas é importante destacarmos que nós estamos falando aqui de batalhas espirituais. A nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade. Então este plano diabólico de roubar, destruir e matar, eu coloco nessas sequências porque, primeiro, rouba-se algo e deste roubo nasce-se então uma destruição e desta destruição às vezes acontece a morte ou a matança. Uma guerra, por exemplo, começa-se um querendo roubar ou possuir o território do outro e depois disso as destruições decorrentes a esta guerra.
e sabemos que o resultado dessa guerra é muita morte, ou quase que todas as pessoas ali. Os vitoriosos são poucos, ainda que se denominam ser vitoriosos, são poucos. Nas batalhas espirituais da vida, os que ganham, os que vencem também são poucos, porque estreito é o caminho e poucos são os que entram por ele. E largo é o caminho que muitos que entram por este caminho. Então, as batalhas espirituais está atrelaçado aos nossos próprios caminhos que percorremos em nossas vidas. Bom, o tópico 1.2 vai falar do mundo. Então, o primeiro adversário do cristão é o diabo. O segundo adversário do cristão, das muitas vezes, entendam, é o mundo. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O mundo que está em João 3,16 está tratando-se das pessoas. Deus amou as pessoas. E este mundo foi dado a estas pessoas. Quando Deus ele fez o mundo, ele colocou Adão e Eva como administradores deste mundo, até mesmo para dar o nome às coisas. Então, o mundo, ele era do homem. Por conta disso, Deus amou o mundo, amando, consequentemente, o homem e a mulher. No entanto, este mundo se corrompeu. A palavra mundo como adversário aqui é a corrupção. A palavra mundo como adversário do cristão é a corrupção. E infelizmente muitos cristãos também estão se corrompendo. A palavra de Deus é clara em dizer que até os crentes ou até os santos nos últimos tempos seriam enganados. Então nós devemos tomar alguns cuidados para não nos corrompermos. A maior preocupação deste ponto aqui do 1.2 é a corrupção. O mundo como antagônico do cristão é porque o mundo se corrompeu. Existem outras passagens que mostram nitidamente que o mundo jaz do maligno, mas nós estamos aqui falando a priori da corrupção, que é um dos adversários daquele que serve a Cristo. 1.3. A carne. A carne aqui, nós devemos lembrar daquela passagem que a carne se inclina para as coisas da carne, mas o Espírito se inclina para as coisas do Espírito. É uma luta constante que passamos. A nossa carne sempre entra em antagonia com o nosso Espírito. Mas aquele que tem o Espírito Santo, ele é orientado, direcionado, conduzido por um caminho bom, a ponto de mortificar as obras da carne e viver segundo o Espírito. A palavra de Deus nos orienta. Não vivam pela carne, mas sim pelo Espírito. Mortifiquem as obras da carne e vivam pelo Espírito. Porque a carne morre, mas o Espírito é eterno. Então, o que trata-se de antagonia e de adversário do cristão, das muitas vezes, é a nossa própria carne, que devemos lutar constantemente contra os nossos desejos. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz todos os dias e siga-me. Somos cristãos, por isso seguimos a Cristo. Esta é a vontade de Deus em questão da antagonia contra o cristão. Vamos adentrar no tópico 2. Tópico 2. A armadura de Deus. A armadura de Deus. O autor aqui destaca 3 pontos importantes.
a verdade, a justiça e os calçados, ou seja, os pés. Porque de uma significância bíblica, nós vamos entender que os pés, ele é a vida integral daquele que serve a Deus. É a vida integral daquele que serve a Deus. E vamos aprofundar isso quando adentrarmos no 2.3. O 2.1, o cinto da verdade. O ensinamento aqui é não sermos religiosos, que não tem porque o religioso ele não tem uma intimidade com Deus. Como devemos adorar a Deus? Em espírito e em verdade. Ou seja, acreditando em nosso ato com Deus e com o próximo. Aquele que acredita, aquele que vive em torno da verdade, tem uma proteção divina. Existe um ditado popular que fala: quem fala a verdade não merece castigo. É isso mesmo. A vida cristã, elas têm que estar pautada na verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é uma propaganda política essa frase. Essa frase tem uma profundidade terrível, porque nós vivemos na verdade. Por quê? Porque Jesus, ele é a própria verdade. Quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, a Deus, a não ser por mim. Não é pela política, não é pelos homens, não é pelas denominações, não é pelas circunstâncias de um bom comportamento humano que nós vamos chegar até Deus. Nós só vamos chegar até Deus através da verdade, que se chama-se Jesus Cristo. Jesus é a verdade. Esse é o momento de você dar glória a Deus. Cinja-se da verdade. Coloque o cinto da verdade. Esse cinto da verdade aqui, ele é aquele que fica embaixo da armadura, dando a ela sustentabilidade, não machucando, não ferindo aquele que está com a armadura. Por isso que coloca-se o cinto de couro, para a armadura não pegar diretamente no corpo, mas ser protegida por aquele cinto. Porque eles não usavam calça. O cinto aqui não é para segurar a calça. O cinto aqui é para estar por dentro da vestimenta, para cuidar, para proteger a vida. Quem fala a verdade tem proteção divina. 2.2. Couraça da justiça. O ensinamento aqui é o amor. A Deus e ao próximo. Couraça da justiça simboliza o amor. Tanto o amor a Deus e o amor ao próximo. E também a fé. Crer sem ter evidência. A fé é isso. É você crer sem você ter nenhuma evidência se aquilo vai ou não vai acontecer. Você crê, você confia, você verdadeiramente acredita que aquilo possa acontecer. Então, por conta disso, que você tem a couraça da justiça. A couraça da justiça, ele é aquele escudo que coloca-se na frente do peito. Na frente do peito. Também é uma referência daquilo que protege o peito dos ataques. Ou seja, aquilo que protege o coração do homem, que é enganoso. Sem a couraça, acabamos cometendo diversas injustiças. Devemos ter a couraça da justiça porque nós devemos amar o próximo e nós devemos ter fé. Amar a Deus, amar o próximo e ter fé. Acreditar naquilo que fazemos. Com isso, nós vamos cometer menos injustiça. Às vezes cometemos porque nos esquecemos desse ensinamento da couraça da justiça. 2.3. Os calçados do Evangelho. Os calçados do Evangelho.
Quem está bem calçado no Evangelho está no caminho da verdade. Entendam. Quem está bem calçado do Evangelho está no caminho da verdade. Pois os pés significa a vida integral do cristão com Deus. A vida integral do cristão com Deus. Lembra-se Jesus lavando os pés dos discípulos? Os pés é um dos membros mais importantes que promove a vida, porque é os pés que levam a vida, é os pés que levam até as pessoas a palavra, é os pés que levam a paz às pessoas. Por isso que é o calçado dos pés do Evangelho da paz. Ou seja, quem está bem calçado no Evangelho, ele leva a paz, ele promove vida, ele promove um ressurgimento dos mortos. Então, deixa o Senhor Jesus lavar os seus pés. Para quê? Para você se calçar do Evangelho. Não tem como calçar do Evangelho, calçar os pés do Evangelho, da preparação do Evangelho, se não tiver os pés limpos. Glória a Deus. Terceiro tópico e vamos encerrar a lição. O equipamento para o combate. O equipamento para o combate. Aqui o autor destaca 3. Capacete, couraça, que já falamos, e espada. O 3.1, ele coloca o escudo da fé também. Nada pode nos parar na batalha. O escudo da fé é aquele instrumento que faz-nos ir avante, que faz-nos avançar. Ou seja, é aquele instrumento que não impede de nós continuarmos na batalha. Quando possuímos fé, é a defesa, segundo alguns teólogos, a fé é a defesa eficaz do cristão. A fé é a defesa eficaz dos cristãos. Então, é aquele instrumento que nos dá autonomia para continuarmos na batalha. Não saia da batalha. Não abandone a batalha. Mas tome nas mãos o escudo da fé. Pois se possuirmos o escudo da fé, então estamos com uma defesa eficaz. Uma defesa eficaz. Contra o quê? Contra os dardos inflamados do maligno. Contra setas. Contra aquilo que fere os valores do cristão. Então, tomamos o escudo da fé, pois a fé é a defesa eficaz do cristão. 3.2. O capacete da salvação. Aqui eu quero abrir um subtema aqui para nós entendermos isso de forma profunda. Olha só. O início de todas as coisas vem da mente. E ela deve estar bem protegida, pois tanto a vitória como a derrota está em nossos pensamentos. Tenhamos uma mente positiva, tenhamos a mente de Cristo, pois a mente de Cristo, ela nunca está pautada nas lamentações da vida. A mente de Cristo nunca está pautada nas dúvidas. A mente de Cristo sempre está ativa na positividade da vida, a ponto de dizer: vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Tenha certeza disso. Por quê? Porque com uma mente bem protegida, com um capacete, ele promove, então, a salvação. A mente protegida tem salvação. A mente desprotegida, a sua salvação está comprometida. Tome cuidado. Tenha sua mente protegida.
Trabalhe com a sua mente. Lembra-se que a batalha espiritual não é externa. A batalha espiritual é dentro de mim. Então a batalha espiritual é o Júlio contra o Júlio mesmo. Então proteja-se, proteja sua mente. Porque existem muitas podridões no mundo, no cosmos, tentando fazer com que a sua mente seja comprometida com as coisas negativas desta terra. Neste mundo, tenha bom ânimo, terás angústia, aflição, ou seja, mas tenha bom ânimo. Jesus já estava instrumentalizando a nossa mente, Jesus já estava instruindo, Jesus já estava alertando que a nossa mente tem que ter bom ânimo, independente das aflições da vida, independente das circunstâncias terríveis. Neste mundo terás angústias e aflições. Angústia de dentro para fora. A minha alma se angustia por não estar com Deus. É isso. Angústia é algo que está dentro de você que tem que ser soltado para fora. A aflição é aquilo que está fora e que nós muitas vezes jogamos para dentro de nós. Quer um exemplo simples e básico? Se eu ferir a minha mão aqui, vai abrir uma ferida. E se eu olhar para essa ferida, eu vou sentir aflição. Ou seja, tem muitas pessoas aflitas porque olham para os machucados da vida, olham para as coisas corrompidas, olham para as coisas que estão sangrando. Então ela é aflita, mas a orientação divina é que nós vivamos com bom ânimo, independente das nossas angústias e das nossas aflições. 3.13 nós encerramos. A espada do Espírito. Aqui há uma alusão à Bíblia. A palavra de Deus é a espada do Espírito, que é a nossa arma contra ensinos, doutrinas e filosofias equivocadas e infuncionais. Ou seja, valorize a espada da verdade, valorize a palavra de Deus, que é um oceano de ensinamento glorioso, mas cuidado, fica o alerta com as distorções, com as coisas que são apropriadas para o engano. Tem muita gente usando a Bíblia para enganar. Cuidado, tenha uma doutrina sã. Nós temos uma matéria na teologia que fala sobre a sã doutrina. Então tem uma doutrina sã, tem uma doutrina lúcida, tem uma doutrina bem estudada, bem ensinada, que com toda certeza serás muito abençoado mediante as batalhas que temos que enfrentar na vida. Conhecendo algumas armas poderosas de Deus, concluo com as seguintes palavras. Por fim, nesta lição nós aprendemos que sempre devemos estar prontos para os enfrentamentos da vida e também sabermos lidar com as nossas idiosincrasias, ou seja, devemos saber lidar com os nossos próprios comportamentos antagônicos, que parte de uma mente que não está saudável, Daí a importância de cuidarmos da nossa saúde mental, porque muitas vezes a nossa maior guerra existencial é conosco mesmos. Lembrando que temos muitas armas disponíveis para utilizarmos. O que Paulo discorre aqui são só algumas, mas devemos nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Ou seja, a Bíblia é um grande arsenal de Deus, mostrando várias armas espirituais à disposição. Portanto, o desafio desta lição é conhecermos o maior número de armas de Deus a nosso dispor. Deus tem muitas armas, muitas ferramentas que nós devemos conhecê-las para usar contra as coisas espirituais que ferem-nos. Deus abençoe, tenha um excelente domingo e que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo de Deus, fale melhor aos vossos corações. Um grande abraço.